Uma citação de Ingo Swann diz: "Não sou o primeiro a perceber que não estamos sozinhos no universo." Você consegue imaginar um homem clarividente sendo capaz de olhar até Júpiter, apenas com o olho da mente, e fornecer dados científicos precisos? Ingo Swann fez exatamente isso. Ele não apenas relatou fatos da atmosfera de Júpiter, muito antes das sondas Pioneer confirmarem, mas Swann também viu algo na Lua que vai te arrepiar. Mas antes de avançarmos, já vai deixando seu like e se inscreva no canal, que o vídeo só está começando. Bem-vindos ao Área Arquivada. Ingo Swann é o que chamamos de médium ou psíquico. Swann não consegue ver o futuro e não prevê números da loteria. Seu talento excepcional desenvolveu uma forma especial de projeção de consciência, onde a visão psíquica é projetada para lugares distantes. A visão remota é uma habilidade que foi estudada até mesmo pela CIA e outras organizações clandestinas, especialmente nas décadas de 60 e 70. Junto com outros médiuns psíquicos, Swann desenvolveu várias técnicas para explorar todos os locais concebíveis na Terra e no universo, usando apenas a mente. O que Swann e seus colegas viram durante esse processo os chocou e chamou a atenção da CIA. Swann recebeu uma visita estranha. Um dia, desapareceu completamente por vários dias, e depois foi silenciado pela CIA. Muitos anos depois, ele quebrou o silêncio e finalmente falou sobre as coisas monstruosas que aconteceram com ele nas mãos das agências de segurança nacionais. Ingo Swann, um médium extraordinário, tinha o dom único de ver coisas e lugares distantes. Na década de 1970, Swann participou de pesquisas científicas sobre visão remota, e colaborou com dezenas de pesquisadores dos Estados Unidos e da Europa, no famoso Instituto de Pesquisas de Stanford. Em 1977, a revista Reader Digest publicou um relatório sobre os sucessos de Ingo Swann em experimentos de visão remota. Em um experimento, o médium conseguia transportar sua consciência para praticamente qualquer lugar do mundo, descrevendo lugares, ruas e ambientes perfeitamente. Em outros experimentos, ele deveria influenciar plantas com atividade mental, ou mudar a temperatura de seu ambiente, e Swann também obteve sucesso com facilidade. Quando astrônomos do Instituto de Pesquisas de Stanford tiveram a ideia de fazer Swann examinar vários locais no sistema solar, ele hesitou, pois temia que suas observações remotas fossem posteriormente contestadas. No entanto, ele concordou com a pesquisa, depois que a NASA anunciou o lançamento da sonda Pioneer, que estudaria Júpiter em particular. Swann se encontrou em um laboratório em Stanford, observando Júpiter, enquanto estava confortavelmente na Terra. Ele descreveu com precisão o manto de hidrogênio de Júpiter, as tempestades girando na superfície como ciclones massivos, leituras de infravermelho elevado, cristais de gelo na atmosfera, e as cores das nuvens. Surpreendentemente, a sonda Pioneer confirmou quase todas essas observações. No entanto, Swann viu algo que a Pioneer não viu. Ele viu um anel em torno de Júpiter, semelhante ao anel de Saturno, mas muito menor e mais próximo do planeta. De acordo com o médium, esse anel era composto de poeira e pequenos asteroides. No entanto, nem a Pioneer 10, nem a Pioneer 11 viram algo que correspondesse remotamente à descrição de Swann. O médium estava certo sobre o anel de Júpiter, como foi confirmado por uma sonda mais bem equipada, alguns anos depois. A partir desse ponto, Ingo Swann ganhou reputação como um médium excepcional, e recebeu muitos pedidos de cientistas e entusiastas de seu trabalho. Em março de 1975, algo aconteceu que mudou a vida de Ingo Swann para sempre. Ele recebeu um telefonema às 3 da manhã, recomendando ir a Washington, ao Museu de História Nacional. Lá, ele foi abordado por um estranho, que parecia ter ligações militares. Sem dizer uma palavra, o homem entregou a Swann um bilhete que dizia: "Não fale ou faça perguntas. Isso é para nossa segurança e para a sua. Por favor, siga-me." Esse misterioso homem conduziu Ingo a um carro, onde outro homem o esperava.
Ingo se refere a esses homens como os gêmeos. Um deles revistou Ingo e perguntou se ele estaria disposto a trabalhar em um projeto que exigia absoluto silêncio. Quando Ingo concordou, os gêmeos colocaram um saco sobre sua cabeça e o levaram. Após algum tempo, embarcaram em um helicóptero e voaram para um local desconhecido. Após o pouso, Ingo foi levado para um prédio, e somente então foi permitido que ele visse onde estava. Ninguém se apresentou a ele nesse momento. Ingo estava agora no meio de um mistério, envolvendo agências de segurança nacionais. Swan sabia muito bem que estava em um laboratório da CIA, mas outro homem lhe contou sobre um projeto secreto de visão remota, e prometeu pagar a ele $1000 por dia por seus serviços. Swan concordou em permanecer no prédio durante toda a duração do projeto, não podendo fazer nenhuma ligação telefônica, e concordou em manter silêncio sobre qualquer coisa que pudesse acontecer, por pelo menos 10 anos. Curioso, Swan concordou novamente, e assim, começou uma aventura que ele nunca poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos. Swan ficou surpreso quando a CIA, de todas as pessoas, pediu a ele que direcionasse sua consciência para a Lua. Eles mostraram a Swan algumas áreas da Lua e o instruíram a usar suas habilidades de visão à distância para descrever com precisão certas áreas. Em seu livro, publicado muitos anos depois, o médium relatou sua experiência. Bem, fui solicitado por algumas pessoas muito misteriosas a fazer algumas sessões de visão remota sobre a Lua, e eles se ofereceram um dinheiro. Antes disso, eu era pago muito pouco pela maioria do trabalho em que estava envolvido, então eu disse que faria. E então, nessas sessões de visão remota, vi coisas na Lua que achei realmente estranhas, como pessoas lá, e grandes estruturas, e muita atividade, e assim por diante. No começo, os agentes da CIA mostraram lugares onde não havia nada de especial, apenas grandes penhascos, crateras e dunas de pó branco-cinza. Em seguida, o médium mudou sua consciência para um local que era imediatamente diferente. Swan ficou sem palavras a princípio, depois descreveu trilhas na superfície lunar, feitas por máquinas semelhantes a tratores na Terra. Outros padrões indicavam atividade do vento, mas não havia ar na Lua. Swan também notou uma cratera estranha, cheia de neblina verde. Curioso para ver o que estava produzindo a luz, ele se aproximou mentalmente do objeto. O que ele viu o surpreendeu. Era uma grande estrutura que se assemelhava a um aeródromo, com hangares, torres, estradas e máquinas por toda a parte. Havia sinais visíveis de atividade industrial. Em uma citação de Swan, Bem, fomos ensinados por muitos anos que a Lua era um lugar morto, sem água, sem ar, nada. Eu vi ar lá, pelo menos acho que não comentei sobre água na Lua, mas foi apenas nos últimos 2 anos que a ciência finalmente admitiu que há água e atmosfera na Lua. Mas nos anos 60, isso foi negado. Todos foram ensinados a acreditar que era um lugar morto e sem ar. Swan se moveu para outro local e viu estruturas emitindo luz em diferentes cores. Conforme ele se aproximava mentalmente, as janelas das cúpulas ficavam mais nítidas. Novamente, ele viu a mesma neblina verde na estrutura, mas dessa vez, decidiu olhar pelas janelas das cúpulas para ver a fonte. Dentro da cúpula, viu figuras humanoides, que se pareciam quase com pessoas, e elas estavam claramente trabalhando em algo. De repente, 2 desses seres pararam sua atividade e instruíram seus companheiros a entrarem na cúpula. Swan os seguiu mentalmente. No momento em que estava prestes a projetar sua visão distante através de uma janela, as entidades estranhas dentro da cúpula se viraram. Swan ficou assustado e disse a um dos gêmeos que eles podiam vê-lo. O agente da CIA instruiu Swan a voltar rapidamente. Swan abriu os olhos e disse: Você já sabia que eles eram clarividentes? A única resposta que ele obteve foi que o experimento havia terminado. Ingo Swan foi retirado do prédio, levado para Washington, e teve que permanecer em silêncio por 10 anos. Ingo Swan sofreu anos após o evento, pelo que havia visto. Os alienígenas o chocaram. Swan tinha as imagens das pousadas na Lua em sua mente, e sabia, a partir de relatórios oficiais, que não havia muito mais do que rochas e poeira na Lua.
Ele mal podia falar com ninguém sobre o que tinha visto, apenas os confidentes mais próximos foram informados. Posteriormente, com alguns médiuns e amigos muito bons, Suan se aventurou em mais algumas tentativas semelhantes. Bem protegidos, os médiuns projetaram seus espíritos em vários planetas pelo universo. O que eles viram foi monstruoso. Após o fim de seu silêncio, Suan publicou vários livros, e como era de se esperar, a história não pôde ser confirmada por ninguém. Alguns consideraram Suan um gênio, outros um charlatão. Suan escreveu, entre outras coisas: Realmente não dá para evitar mais. Há a questão de por que a União Soviética e os Estados Unidos não retornaram à Lua na década de 1970, quando gastaram todo esse dinheiro para chegar lá e colonizá-la. De repente, eles pararam, e o público fez a pergunta: por quê? Ingo Suan não estava totalmente sozinho nessa visão. Afinal, ao longo dos anos, uma comunidade de médiuns, ufólogos e denunciantes se uniu, todos relatando avistamentos semelhantes ou informações secretas de atividades da NASA. Suan havia claramente visto alienígenas operando uma base na Lua no final dos anos 70, e a CIA sabia disso. De acordo com Suan, existem várias espécies fora da Terra, das quais ele viu vestígios na Lua e em outros lugares. No entanto, ele alertou contra tentativas de contatar esses seres. Em particular, o médium considerou os alienígenas na Lua como hostis. Essas observações podem explicar o porquê a Rússia abandonou de repente os planos de colonizar a Lua na década de 1970 e os Estados Unidos encerraram o programa Apollo na década de 1980 e nunca mais retornaram à Lua. Suan escreveu 6 livros de sucesso, mas outros 6 continham informações explosivas que nenhum editor estava disposto a publicar. Será que os relatos de Suan são verdadeiros? Compartilhe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, para a gente saber. E se puder, deixe o like e se inscreva no canal, para acompanhar os próximos vídeos que estão por vir. Até a próxima viagem!